Fala, meus amigos, minhas amigas, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, análise do contratado lateral direito Natan. Peço para você deixar o like, Natan Mendes, peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar a meta de 200 mil hypes aqui neste vídeo, análise das características de Natan, Paulo. Sem muita enrolação, né? Já vamos nessa? Aperta no inscrever-se também, 1, 2, 3, na sua tela, vamos que vamos. Vamos nessa, Léo. Eu já vou começar com uma frase polêmica, tá? Nesses 5 anos de canto rubro-negro, é o lateral mais físico que eu analisei. Eu vou além, tá? 5 anos de canto e 2 anos fora do canto que eu analiso o Vitória. 7 anos. Nunca analisei um lateral direito tão forte fisicamente que o Vitória contratou como o Natan Mendes. Entendo o que eu estou falando, tá? Para daqui a pouco não dizer que eu estou falando que o Vitória está contratando o melhor lateral direito que eu já analisei. Não! Mais forte fisicamente, hein? E aí a gente vai começar a destrinçar essa fala minha com base aos vídeos mostrando as características dele. Observe primeiro, ponto que ele é fundamental no futebol dele. Capacidade de atacar o corredor. Inclusive agora contra o Vitória dando ali uma pré-assistência, mas é um lateral direito que faz muitas tabelas e dá muita profundidade ao time pelo corredor lateral direito, evidente, né? Já que ele é lateral direito, então é um lateral, assim como o Mateuzinho, que a gente analisou aqui, o Matheus Silva, ele também tem esse perfil, embora não tenha a mesma eficiência que o Matheus Silva tem no último terço, vamos assim dizer. Mas ele tem a mesma característica de chegar até lá, com explosão, com velocidade, com arranque, tabelando em 1-2 para fazer esse desmarque por dentro ou por fora. Então é um lateral que a gente pode esperar que vai buscar essa característica, esse perfil, de fazer essas jogadas no fundo, tabelando e sempre buscando dar profundidade ao portador da bola fazendo esse movimento. Agora vai ficar muito claro, ele faz o passe no atacante, automaticamente já faz o facão, tenta ali cavar o pênalti, o juiz não vai na dele, mas fazendo esse movimento. Aqui, em vez da tabela, voltando àquele molde, rompendo para receber esse passe longo nas costas da defesa, traz a bola para trás e tenta ali fazer o cruzamento no segundo pau. Então, uma coisa, sem sombra de dúvida, que a gente pode esperar é essa explosão e essa velocidade dele para bater no fundo. Vocês estão observando nos lances que ele o faz, mas digamos que não tem tantas jogadas bem acabadas, vamos assim dizer. Mas é o que a gente fala que não é característica, não é highlights. Outro ponto agora que vai mostrar também esse biotipo dele, como a parte física dele é muito importante, é que, embora ele não tenha o drible curto, ele tem muito o arraste e a condução em velocidade, que ele consegue vencer também esses duelos através da imposição física. Olha quantas vezes ele se encontra num cenário de pressão com o jogador adversário em cima dele, e aí através da força, da imposição, ele consegue vencer esse duelo e conseguir aí sair desse espaço. Então a gente pode esperar isso dele também. Não espere um jogador que vai ter muito drible curto em espaço reduzido, que vai conseguir fazer drible da vaca, jogadas mais ali rebuscadas de alguns laterais com habilidade, mas esperem quando ele precisar botar essa bola na frente, aí, meu irmão, é um trator de fato. Se ele botar na frente e abrir o braço, eu não vi na Série A nenhum outro jogador que conseguiu roubar a bola dele nesse sentido. Pois é, não esquece de apertar no gostei, apertar no inscrever-se, vamos que vamos. Segundo vídeo ainda da parte ofensiva de Natan, que até onde a gente sabe, até onde eu apurei, na verdade, né, vindo por empréstimo. Vamos lá. Agora a gente trouxe primeiro a parte mais habilidosa do atleta, né, da questão com bola, vamos assim dizer, agora trazendo um momento mais construtor. Primeiro espaço de habilidade em velocidade, agora construção de jogadas. Ele é um lateral que busca muito passe com volante, tem muito essa capacidade de fazer o passe interno, né? Então os volantes, né, quando os times trabalham dinâmicas de jogar de fora para dentro, ele é um lateral interessante nesse sentido, porque ele tem esse perfil de conseguir visualizar tanto o corredor direito quanto o corredor central, né? Então ele tem esse perfil também de buscar esses companheiros não somente no seu lado, porque tem lateral que só joga muito com um ponta do seu lado, né? E aí faz tabela e tal, como a gente viu ele mesmo fazendo aqui, mas ele também tem essa visão de fazer essas jogadas mais ofensivas de fora para dentro. E aí consegue conectar alguns passes, uns 3 passes decisivos dele no campeonato, foi só jogadas assim. Ele conduzindo, viu o companheiro livre, acelerou por dentro e fez o passe. Também é um lateral que força muita bola longa, principalmente para acelerar a transição ou para fazer jogadas buscando a referência. Então acredito que quando o Vitória tiver o Renzo Lopes em campo, ele vai utilizar muito essa artimanha, né? Porque ele é realmente um lateral que busca muito esse jogo de bola longa, esse jogo ali direto, esse jogo tanto para referência no meio de campo, como também tentando conectar esse atacante nas costas da última linha.
é também um perfil, uma característica dele. Ele força muito essa bola nas costas. A linha aqui foi só para trazer para você em circunstância de jogo que ele teve que ir para a esquerda, tá, galera? Depois de uma bola parada. Mas, de novo, mostrando esse perfil dele de buscar esses passes acelerados, né? Tanto para o atacante fazer o desmarque ou para até mesmo, né, o meia que está flutuando ali nas costas como um segundo atacante, fazendo esse movimento também nas costas da defesa. É uma característica forte do Nathan Mendes. E agora vamos para a parte defensiva. Paulo ainda vai trazer estatísticas, ainda vai trazer pontos negativos, citraria, a gente ainda vai debater bastante. Então não esquece de apertar no hypar. 200 mil hypes aqui, bora. E aqui a gente chegou no principal ponto dele, né? Acho que a principal arma do Nathan é o desarme. Primeiro, tem uma postura e um trabalho de base de pés muito bom. O famoso esquerda, frente, direita, frente, esquerda, atrás, mudança dos pés para poder ali controlar a distância para o adversário. E aqui vai ficar muito claro quando a gente fala sobre o que é desarmar através da imposição física. Olha como ele consegue, através do corpo dele, do braço, do quadril, da resistência muscular, tomar a frente do adversário e, através disso, recuperar a posse de bola, né? Então, é um lateral direito com um excelente 1 contra 1 defensivo, principalmente contra pontas que puxam muito essa bola para o fundo, para ali, para a profundidade, como a gente chama, como é o caso agora do Montoro. Porque, primeiro, além de ser um jogador de muita imposição física, ele também tem muita impulsão e saída da inércia. Ficou tatiquez demais, então vou exemplificar para vocês. Saída da inércia, basicamente o jogador está parado e ele vai se deslocar para ir na bola. Ele faz isso muito mais rápido do que o comum. Tem muitos jogadores que demoram tanto. Por exemplo, vou trazer um jogador, o Claudinho, esse jogador. A saída da inércia do Claudinho demora muito, e por isso ele perde muito 1 contra 1. Porque o atacante consegue ver que ele tá saindo, dá uma tapa à frente e ele fica para trás. O Nuno Mendes, eu queria, meu Deus do céu. Quem dera fosse o Nuno Mendes. Meu Deus do céu, tá feliz da vida agora o Nuno Mendes. Mas o Nathan Mendes, ele tem muito essa característica, esse perfil. Ele consegue ali ter essa saída bem rápida que o atacante não percebe, aí ele salta e consegue recuperar a posse de bola. Aqui agora, trazer esses saltos curtos também, né? Além de ter a imposição física, ele também tem a velocidade, a aceleração para conectar nas costas. E de fato, para mim, o principal ponto positivo dele é a fase defensiva. São esses duelos. Ele tem uma capacidade muito boa de duelar, e não somente duelos para frente, tá? Como a gente está dizendo agora, duelos correndo para trás, recuperando as costas, como a gente chama, né? E de novo trazendo a boa postura defensiva dele. Ele tá voltado pro atacante, quando vê que o passe vai entrar, volta o corpo para a parte de dentro do campo, intercepta a bola nas costas. Então é um jogador que também tem essa característica de chegar lado a lado com o atacante. E aí, meus amigos, vou dizer para vocês, na força, na massa, vai ser difícil. Vai ser difícil alguém ganhar dele na força, na massa. Na habilidade pode vencer. Talvez na velocidade, fora para dentro, eu vou trazer aqui, pode vencer. Mas se for corpo a corpo, vai ser muito complicado. Eu vi até analisando o jogo dele, tá trazendo aqui os cortes também no jogo aéreo defensivo, porque é um zagueiro de 1,83 m e tem uma boa impulsão através da força física, consegue também gerar esses cortes. Mas eu vi disputa dele, Léo, com o Hulk. Vou te dizer, parelho, hein? De igual para igual, tá? Os dois se bateram e ninguém se moveu. Foi realmente ali, briga de titãs. King Kong contra Godzilla, pra quem assistiu. Foi isso aí. É, rapaz. Aí você vai ter um lateral realmente de mais força física, de mais duelo, e que Papelinha acabou falando em entrevista que queria um mais defensivo, mais forte, pra contrastar com o Matheus Silva. Faz sentido, né? Não, completamente sentido. Uma das que mais faz sentido na história é isso aí. É rigorosamente isso aí. Rigorosamente. E aqui a gente vai trazer o mapa de calor. Acho que vai até mostrar isso no próprio mapa de calor. Não é a diferença. Claro, entende-se que Mateuzinho está avaliando aqui a Série B porque ele não jogou no Vitória ainda, né? Mas observe que o mapa de Mateuzinho é muito mais ofensivo, né? Tem muito mais presença no último terço, na parte central. E o Nathan tem ali muito mais presença no campo de defesa. Se a gente for considerar a parte avermelhada, a amarelada e a laranjada também. E aí eu peguei, só a nível de curiosidade, também o lateral Cáceres, que jogou aqui na última temporada, de novo também mais ofensivo. Então, dos três, né, o nosso antigo lateral direito, o nosso atual e o recém-contratado, o mais defensivo é o Nathan. Perfeito. E agora, números dele, Paulo. E aí vai pesar aí algumas coisas, mas vamos lá. Algumas coisas aí vão pesar para não reclamarem do português, que eu falei errado agora. Vai lá. Tanto para bom quanto para ruim, né? Vamos agora. 19 jogos na Série A, 12 como titular, 22 passes por jogo, com 83% de aproveitamento. Vamos lá. Não tá tão ruim. Tá tão ruim, não. Poderia ser melhor, mas tá aceitável.
Passe decisivo 0,6, o que para mim é baixo, né, para lateral. Por exemplo, a minha curiosidade foi Série B, tá, gente? Mateuzinho tem média de 1,2 e Cáceres média de 0,9. Então ele tá ali abaixo dos três. Eficiência em cruzamentos, 21% arredondando. A média no país hoje, que é colocado um pouco para baixo para poder ali ter um índice de assertividade maior, é 25. Então ele está realmente abaixo, um lateral que erra muito cruzamento, já falar sobre isso. Disputas vencidas por jogo, vence mais do que perde, 56%, 2,8 disputas vencidas. Bolas recuperadas, praticamente 3 bolas recuperadas por jogo, ok também, para a minutagem que ele teve, não está um número ruim. Perda posse de bola, 7,9. Em relação à perda de bola, não está também um número exagerado. A de curiosidade, o Mateuzinho na Série B teve média de 17 bolas perdidas por jogo. Então não está tão exagerado, mas para os minutos que ele tem, poderia ter reduzido um pouco. 5,4, vai, por aí. E aí vamos aos números, tá? E de novo, eu não peguei agora o Mateuzinho, porque trazendo esses números mais brutos, o mapa de calor até que dá para ir. Mas os números brutos aí tem que ser Série A com Série A, né? Posso até trazer outras oportunidades, mas tem que sempre trazer o contexto. Então, Série A com Série A de Cáceres com a Série A do Natan, Cáceres 2 assistências, Natan 1. Cáceres teve mais assistência esperada por jogo, ou seja, os passes que era para ser assistência, mas o atacante acabou vacilando. Cáceres deu 4 grandes chances a 1. Bolas longas 1,6 a 0,6. Cruzamentos 22 a 21, por incrível que pareça, muito próximo, né? Até a quantidade, né, de bolas longas tem ali uma distância, né? Mas a assistência ficou muito próximo. Grande chance aí tem uma discrepância realmente grande. Bola longa ficou um pouco discrepante. E os cruzamentos estão mais próximos, né? 0,2 a 0,7. Mas aí é aquilo, né? O 22% de caça vale mais porque ele tenta mais. Aí é como se fosse ali metade de um cruzamento tentado a mais por jogo, né? E quando você vai esses 20 jogos, tem um número mais relevante, né? Dribles por jogo, Cáceres acerta mais, mas aí é um empate técnico, né? 0,3 a 0,4. Duelos ganhos pelo chão, aí tem uma discrepância muito grande, né? 45% de Cáceres e 58%, né, do Natan. Duelos aéreos, o Cáceres ganhava mais 56 a 48. Perda da posse de bola, Cáceres perdia mais, né? 11,9, ele 7,9. Faltas, ele comete menos, 0,6. E é até um número curioso, né? Porque como ele desarma muito através da força física, era normal que ele cometesse muitas faltas. E o número realmente está baixo para um Cáceres, por exemplo, que não era tão forte como ele, mas aí é aquilo, né? Por ele ser forte, ele vence muito duelo. Por Cáceres não ser forte, ele comete muita falta, né? Então não está também tão distante assim. E o Natan, até pelo biotipo, também sofre mais faltas do que o Raul Cáceres, né? Pontos negativos, Paulo. Você vai falar a segunda frase de efeito ou vai deixar para a live? Vou trazer a segunda frase de efeito. Na minha proporção, que foi um dos laterais direito que eu analisei de maior força física, e do canto realmente foi disparadamente. A gente teve Alemão, Yuri, Zeca, Cáceres, Lepo, Claudinho, então não é tão difícil também, né? Mas ele tem esse componente que teve o Raylan também na Série B, e o Matheus Silva, que chegou agora, mas também foi um lateral direito que mais errou no último terço. Realmente, acho que o ponto negativo dele é a parte técnica. A boa notícia é que ele não é um lateral ainda, ao meu ver, pronto, que chegou com a parte técnica ruim. É pouco comentar que o Natan fez 23 anos recentemente, né? Então é um lateral muito jovem, né? Lateral de 23 anos no Brasil, é um lateral ainda que está em processo de amadurecimento, e o fato dele ter jogado Série A pelo Coritiba, pelo São Paulo, pelo Bragantino e agora pelo Vitória vai ajudar e pode ajudar ele a melhorar, mas para mim realmente o acabamento da jogada dele é realmente o calcanhar de Aquiles. Tem vezes que o centroavante vem no primeiro pau e faz o cruzamento no segundo, aí o centroavante vai no segundo pau e faz o cruzamento no primeiro, né? Às vezes não levanta a cabeça para fazer o melhor movimento do cruzamento, às vezes ali entrega, né? Tem alguns lances que eu vi que ele entrega passes ali muito tranquilos de se executar, ele acaba ali perdendo um pouco a qualidade, o refino técnico. Então é aí, sem sombra de dúvidas, um dos principais pontos que não me chamou tanta atenção. Não é um lateral que faz muitos gols, embora tá sempre a gente ali na profundidade. Eu acredito, claro, que a Série A pode acabar superando, mas ao meu ver há uma discrepância grande em último terço do Matheus Silva para o Natan Mendes. Até por isso que todo mundo, quando fala do Natan, e ele tá jogando muita Série A por conta disso, é através da parte defensiva, porque não é um jogador com tanto refino. Além disso, só para não ficar parecendo que ele tem tudo bom, a não ser a parte técnica, embora é grande parte do futebol, os lances de um contra um eu percebi que ele tem muito mais dificuldade em acompanhar beiradas que jogam de pé trocado puxando para dentro. Ele tem muita dificuldade de acompanhar. Então,
ele vai vencer muitos duelos, mas quando pegar uma beirada, por exemplo, na esquerda, um destro adversário, que vai vir pra cima dele, puxando pra dentro, se ele não encurtar logo e se não colocar logo em posição física, ele pode perder na velocidade. Porque ele vai ter que voltar o corpo muito para trás para poder correr para dentro. É uma movimentação que eu posso explicar em live depois. É uma movimentação não tão simples corporal de se fazer e perde muito tempo. E aí ele tem um pouco de dificuldade nesse sentido também, Léo. Perfeito, Paulo. Ele tá vindo por empréstimo, não acredito que terá grandes custos para o Vitória, e acredito que até pelo próprio investimento, 3 milhões em Matheus Silva, ele vindo por empréstimo, ele é visto como composição de elenco. Traria? Não. Não Por conta de contrataria Claudinho. o Nathan Mendes, não somente por conta de Claudinho. Quando eu analiso um jogador que ele é muito físico, de muita imposição física, né, a primeira coisa que eu preciso saber, ele estava num time que potencializava essa parte dele, porque talvez eu pegue um cara físico, Léo, que joga num time técnico, e aí o cara não vai jogar mal, vai jogar mal mesmo. Aí eu não posso cometer e falar, pô, um cara físico tá jogando, sei lá, num Palmeiras, num Flamengo, de bola no pé. E aí, de repente, ele não apareceu a parte física. Não, aí eu vou chegar aqui e ele tá. Só que o que me pega é que ele estava num time físico. Muito Ele físico. estava num time que é conhecido como massa bruta, pô. Então, tipo assim, ele de fato é um jogador com perfil físico. E estava num time físico. Ele jogava lá de um Lucas Barbosa, que não preciso nem falar. Um trio de zaga, Alex e Vinícius, Pedro Henrique, que não preciso nem falar. Uma dupla de volantes que não preciso nem falar. Então, o Red Bragantino é um time muito físico. Então, potencializava o estilo de jogo dele e ele errava muito para um modelo de jogo que potencializava as suas principais características. Talvez aqui com 3 zagueiros, e aí o Red Bragantino não jogava assim, com 3 zagueiros possa ser que reduza isso, possa ser que potencialize um pouco mais. Mas eu confesso, aí é gosto, eu acho que ele vai ser útil, principalmente, estamos tomando um amasso, coloca ele em campo. Eu não tenho dúvida que ele vai ser um defensor muito bom em contexto de jogo. Ou até em jogos, começando a partida que a gente vai, por exemplo, Maracanã, Allianz Parque, Mineirão. Não vejo com maus olhos começar com ele, porque a fase defensiva é muito importante também. Vale pensar também em jogadores nesse sentido. Mas aí é de gosto. Por que eu não traria? Porque futebol é muito rotativo. Eu imagino que o Matheus Silva vinha para ser titular. Mas ele estava na Série B. Ele deitou na Série B. Eu não sei se ele vai ter o mesmo nível na Série A. E se ele não tiver mesmo na Série A, eu me preocupo em ter o Nathan Mendes em 38 rodadas. Se ele machucar, eu me preocupo em ter o Nathan Mendes em 38 rodadas. Porque eu vejo o Nathan Mendes, aí, guardado as proporções, num nível similar ao do Ramon. Jogador de força, de imposição, que desarma bem, mas qual é a crítica que todo mundo tem a Ramon? Que ele erra muito no último terço. E aí ter 2 laterais assim, como foi que a gente venceu muitos jogos no ano passado? Cáceres acertando mais no último terço e Ramon sustentando na imposição. Se a gente ter um Nathan e um Ramon, são 2 jogadores que vão ser muito físicos, mas que, se a gente precisar, de repente, de ênfase no último terço, os 2 podem errar. Então é isso. Eu queria um lateral que fosse um pouco mais refinado para poder competir com o Matheus. E aí, para mim, não tenho dúvida, Léo, de verdade. Se precisar montar um lateral para atacar, vai ser o Matheus Silva. Se precisar de imposição física, pensando mais na defesa, vai ser o Nathan. Mas eu gosto, galera, de laterais físicos, mas que tem mais refino no último texto, então por isso eu não estaria. E nessa brincadeira, em algum momento do ano, Claudinho volta, né? Então, pode ser de repente uma terceira opção que passa na frente dos dois, a gente nunca sabe, porque Claudinho sabe jogar bola. A gente sabe que ele sabe jogar bola. O problema é que ele precisa jogar. Exato. O problema é que ele precisa jogar, pra mostrar que sabe jogar. É isso que ele precisa fazer. Mas enfim, eu também não traria. Eu confesso, Paulo, que eu me incomodo muito com o lateral que erra muito a mesma coisa. Como é que eu vou explicar isso? Eu vi também jogando. E o RB Bragantino, mesmo naquela fase ruim, tinha movimentos muito claros com Sacha, com Pita. Dava pra entender qual era a ideia. E ele sabia, e ele errava. Voltando para o que você falou, ele sabia que Sacha ia atacar o segundo pau, pô, e ele errava. Ele sabia que Pita ia atacar o espaço, pô, e ele errava. Então, assim, me incomoda aqui. Aqui realmente me incomoda. Não me incomoda tanto porque é por empréstimo. Espero que dê certo, tá? A gente só tá dando aqui agora a nossa opinião depois de trazer as características. Espero que dê certo. Mas eu não vou dizer também que eu esperava algo melhor, porque o Matheus Silva, querendo ou não, foi um investimento do clube e acho que realmente foi um investimento importante. Eu gostei da contratação do Matheus Silva e eu não desisti de Claudinho ainda. A galera do chat me convenceu, eu não desisti de Claudinho ainda. Mas eu tenho certeza que até se em algum momento a gente precisar sair dos 3 zagueiros, a gente precisar ter uma linha com 4 e precisar de uma primeira linha mais defensiva, mais forte,
ele e Jamerson, pelo menos aí fisicamente, meu irmão. Aí eu tô bem. Aí eu tô equilibrado. Eu acho que uma coisa que o torcedor do Vitória não vai reclamar em 2026 é laterais frouxos, moles. Não vai. Na esquerda a gente vai ter o Ramon Jamerson, na direita o Matheus Silva e Nathan Mendes. Então, uma coisa que a gente não vai reclamar é de lateral sem força. Isso fiquem tranquilos. Agora, a parte técnica é o grande ponto. E entra naquele embate que a gente sempre trouxe aqui na live, Léo. Até que ponto o Vitória vai apostar na aptidão física em detrimento do refino técnico? Porque o Vitória tinha, sim, vários jogadores físicos do 25, mas equilibrados. Alto é físico, mas tem a parte técnica. Baralhas é muito físico, mas tem o refino técnico. Assim como outros jogadores também que jogaram no Vitória, tem a parte física e o refino técnico junto. O Dudu, acho que é a prova disso, né? Muito físico, mas tem um bom passe, passa por cima da bola, controla bem o jogo. Então, Nathan Mendes foge um pouco disso. É um cara muito mais físico que necessariamente tem isso, mas a gente não pode também dizer que ele não tem como dar certo. Se tem um time para ele dar certo dessa característica é a Vitória. Além de ser um time baseado na força, que é a principal potência dele, ainda é um time que joga 3 zagueiros, ou seja, irmão, você vai ter muito mais profundidade para atacar, vai ter muito mais espaço para atacar. Vai estar muito mais no último terço quando precisar. Você vai ter muito espaço para puxar a transição. Porque tinha momentos que a Bragantino tinha bola. Você não vai ter esse time, não, irmão. Você vai jogar em transição, pai. Você vai ter esse campo que você gosta para correr. Então, se tem um time que ele pode evoluir e casar, é aqui. Perfeito. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Paulo, qual o comentário pra quem viu até aqui? Comenta aí. Nathan Mendes. Já sei. Nathan Mendes vai ser o maior ladrão de bolas do Vitória na Série A em 2026, superando Baralhas. Fui na maluquice. Perfeito. Foi na loucura, vamos na loucura. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Valeu. Fui!